Nesta aula, vamos falar sobre fundamentos matemáticos. Os conceitos essenciais que iremos utilizar em computação gráfica são vetores geométricos, pontos, linhas e planos e matrizes de transformação. Vetores são entidades geométricas com duas propriedades: comprimento, também chamado de magnitude ou norma, e sentido, também chamado de orientação ou direction em inglês. Graficamente, representaremos vetores por setas orientadas. Os dois vetores que vemos aqui possuem exatamente o mesmo comprimento e o mesmo sentido, e, portanto, representam exatamente o mesmo objeto matemático. Em outras palavras, vetores não possuem uma posição espacial. Usos de vetores em computação gráfica incluem a representação de sentido, como, por exemplo, o sentido de movimentação de um personagem em um jogo, ou a direção de iluminação de uma fonte de luz. A velocidade de um objeto é também uma quantidade vetorial, visto que uma velocidade possui um sentido ou direção de movimentação e também uma magnitude, que seria quão rápido o objeto se move na direção especificada. Usaremos vetores também na definição de outros objetos geométricos, por exemplo, através da definição do vetor normal de planos e outras superfícies. As operações básicas com vetores são as seguintes. Temos a adição vetorial de um vetor u e um vetor v, para definirmos um novo vetor u mais v. Como vetores não possuem posição espacial, podemos desenhar o vetor v em outra posição. Note que continuamos com o mesmo vetor, pois não alteramos sua orientação ou magnitude. A adição de u e v é então definida geometricamente da seguinte maneira. Definimos assim o vetor u mais v. A subtração de dois vetores, u menos v, pode ser vista como a soma de u com um vetor menos v, que possui a mesma magnitude de v, mas aponta para o sentido oposto. A soma de u com menos v procede então da mesma maneira que vimos antes. Definimos assim o vetor u menos v. Este vetor se encaixa também na segunda diagonal do paralelogramo que vemos à direita. Propriedades da soma vetorial incluem comutatividade, associatividade, existência do elemento identidade, isso é, o vetor zero, e existência do elemento inverso, ou seja, o vetor menos v, que utilizamos na definição da subtração vetorial. Um segundo tipo de operação com vetores é a multiplicação por escalar, isto é, a multiplicação de vetores por números reais. Por exemplo, para um certo vetor v, podemos definir o vetor 2 vezes v como sendo o vetor que aponta no mesmo sentido de v, mas possui o dobro de comprimento. Definimos também o vetor menos 1 meio vezes v, que seria o vetor apontando no sentido oposto e com a metade do comprimento de v. Propriedades da multiplicação de vetores por escalares incluem associatividade, distributividade com a soma escalar, distributividade com a soma vetorial e identidade multiplicativa. Com as operações de soma vetorial e multiplicação por escalar que acabamos de ver, podemos definir a combinação linear. Dados n vetores v1 até vn e n números reais a1 até an, criamos um novo vetor w, através da chamada combinação linear de v1 até vn, com coeficientes dados pelos números reais a1 até an. Temos agora o seguinte problema. Como que representamos um vetor, que é um objeto geométrico, dentro de nossos computadores, isso é, em nossos algoritmos? Para isso, utilizaremos um chamado sistema de referência, composto neste exemplo pelos vetores e1 e e2. Qualquer vetor v será então representado através da combinação linear dos vetores que compõem o sistema de referência. No exemplo que temos aqui, o vetor v é igual a 1 vezes e1
mais 2 vezes E2. Em outras palavras, o vetor v pode ser representado pela tupla ordenada de coeficientes 1 e 2. Em um programa na linguagem C, podemos, por exemplo, armazenar estes coeficientes em uma estrutura, como a que vemos aqui. Caso utilizemos outro sistema de referência, o mesmo vetor v que tínhamos antes passará a ser representado por outro conjunto de coeficientes. Isto é, os coeficientes por si só não definem um vetor. Precisamos conhecer o sistema de referência que está associado aos coeficientes. Isso é algo muito importante em computação gráfica, visto que estaremos utilizando simultaneamente vários sistemas de coordenadas diferentes, como, por exemplo, sistema de coordenadas global e sistema de coordenadas da câmera. Note que o sistema de referência em si não pode ser representado com as tuplas ordenadas que acabamos de ver, pois para isso necessitaríamos de outro sistema de referência, e o problema se torna recursivo. Em outras palavras, precisamos ter um sistema de referência global que é, por definição, conhecido por todos. As operações vetoriais que vimos antes podem ser computadas da seguinte maneira. Dados dois vetores u e v, representados no mesmo sistema de referência, a computação do vetor u mais v é feita com uma aplicação direta da distributividade da soma escalar em relação à soma vetorial. Nosso algoritmo, portanto, é a soma realizada elemento a elemento das tuplas ordenadas de coeficientes. Ao somar o vetor u com o vetor v, obtemos o vetor u mais v. Lembre-se, entretanto, que este algoritmo só é válido caso os coeficientes de u e v estejam representados no mesmo sistema de referência. Para a multiplicação por escalar, também podemos fazer uma aplicação direta da distributividade. Isto é, 3 vezes o vetor com coeficientes 1,5 e 1 resulta no vetor com coeficientes 4,5 e 3. Nosso algoritmo é, portanto, novamente uma multiplicação elemento a elemento pelo valor escalar. Dado um sistema de referência contendo os vetores E1 e E2 que vemos aqui, podemos nos perguntar se todo vetor contido no plano desse slide pode ser representado como uma combinação linear de E1 e E2. A resposta para essa pergunta é sim. Entretanto, se removermos E1, a resposta se torna negativa. Se removermos E2 mantendo E1, a resposta é novamente negativa. Temos, portanto, que E1 e E2 formam o que chamamos de uma base para o plano bidimensional. Adicionamos agora um terceiro vetor E3 e repetimos a pergunta. Note que continuamos em um espaço bidimensional do plano. Isto é, os vetores que vemos aqui estão todos em duas dimensões. A resposta para a nossa pergunta continua sendo positiva. Entretanto, agora, se removermos o vetor E1, continuamos podendo representar qualquer outro vetor do plano como uma combinação linear de E2 e E3. O mesmo ocorre se removermos E2, visto que qualquer vetor do plano pode também ser representado como uma combinação linear de E1 e E3. Por fim, removendo o próprio E3, temos o caso anterior, com somente E1 e E2. Nessa situação, temos mais vetores do que o necessário, e, portanto, o conjunto de vetores E1, E2 e E3 não formam uma base para o plano bidimensional. Em outras palavras, vemos que, por exemplo, E3 é uma combinação linear de E1 e E2, com coeficientes aproximadamente 0,25 e menos 0,3. De maneira similar, poderíamos também escrever E1 como combinação linear de E2 e E3, ou escrever E2 como combinação linear de E1 e E3. Portanto, dizemos que o conjunto de vetores E1, E2 e E3 é um conjunto linearmente dependente, e logo não formam uma base para o plano bidimensional. Mais precisamente, um conjunto de vetores V1 até Vn é dito linearmente dependente se e somente se existe um certo vetor do conjunto que
pode ser escrito como uma combinação linear dos outros vetores. Caso contrário, o conjunto é linearmente independente. Uma base é um conjunto de vetores que são linearmente independentes e cuja combinação linear pode gerar todos os vetores do espaço vetorial em questão. Cada espaço possui inúmeras bases, mas todas terão o mesmo número de vetores. Este número é a dimensão do espaço. Para o plano, como vimos, temos dimensão 2. Estes dois vetores, portanto, formam uma base para o plano. Um único vetor sozinho não forma uma base para o plano. Estes outros dois vetores também formam uma base, pois são linearmente independentes. Estes outros dois vetores bem à direita não formam uma base para o plano, pois são linearmente dependentes. Uma pergunta muito importante é, dado um vetor v representado em uma base B, como que representamos o mesmo vetor v em outra base B'? Discutiremos isso na aula sobre sistema de coordenadas. Em particular, estaremos muito interessados em bases ortogonais, as quais possuem ângulo de 90 graus entre os pares de vetores da base. A magnitude ou norma de um vetor é o seu comprimento, dado por um número real positivo. Vamos representar este número com a notação que vemos aqui. Podemos pensar nessa notação como uma função que mapeia um vetor v em um número real, que é o seu comprimento. Como dito, a norma de um vetor é sempre maior ou igual a zero. A norma é igual a zero se e somente se o vetor é o vetor zero. A norma do vetor v multiplicado pelo número real a é igual ao valor absoluto de a vezes a norma de v. Por fim, temos a chamada desigualdade triangular, que pode ser facilmente entendida através da figura geométrica que vemos aqui, indicando a relação de tamanho entre os lados de um triângulo. A operação de normalização faz com que um vetor qualquer seja transformado em um vetor com comprimento unitário. Essa é uma operação muito utilizada em computação gráfica. Dado um vetor u qualquer, não zero, podemos encontrar um vetor v no mesmo sentido de u, mas com norma igual a 1, através da divisão de u por seu tamanho. Utilizando as propriedades que vimos anteriormente, não é difícil provarmos que o vetor v de fato possui norma igual a 1. Dado um conjunto qualquer de vetores, desenhados a partir de um mesmo ponto central, as suas versões normalizadas estarão em cima de um círculo de raio unitário. Em particular, note que vetores cujo comprimento era menor do que 1 serão aumentados de tamanho. Por fim, enfatizamos que a notação matemática mostrada aqui em verde não representa um vetor unitário, e sim um número real. Para obtermos a versão normalizada do vetor u, precisamos usar a operação que definimos abaixo. Com a ideia de normalização, temos a seguinte hierarquia. Em duas dimensões, dois vetores linearmente independentes formam uma base. Dois vetores linearmente independentes e perpendiculares entre si formam uma base ortogonal. Por fim, dois vetores linearmente independentes, perpendiculares entre si e todos de tamanho unitário, formam uma base ortonormal. Como veremos mais adiante nesta e em outras aulas, na medida do possível, queremos sempre trabalhar com bases ortonormais, visto que estas simplificam significativamente as computações que faremos. Dado o vetor com coeficientes 1 e 1, você sabe qual é o seu comprimento? A resposta para essa pergunta depende do sistema de referência. Como vimos antes, a tupla de coeficientes 1 e 1 significa que o vetor u é dado pela combinação linear que vemos aqui dos vetores do sistema de referência, e1 e e2. Caso os vetores e1 e e2 sejam estes, o vetor u terá esse tamanho. Entretanto, caso os vetores e1 e e2 sejam diferentes, o vetor u também será diferente. Logo, novamente, note que o sistema de referência que está sendo utilizado é tão importante quanto os coeficientes.
Veremos os cálculos para computar a magnitude de um vetor em breve. Antes, vamos rapidamente revisar alguns conceitos de trigonometria. No círculo unitário, podemos definir os ângulos 0, 90, 180, 270 e 360 graus. Em radianos, o ângulo de uma volta completa é de 2π, e os outros ângulos ao redor são frações de π. Para um ângulo qualquer θ, a projeção horizontal definida por este é o seu cosseno, e a projeção vertical o seu seno. Dessa maneira, temos que cosseno do ângulo 0 é igual a 1. Cosseno de π sobre 2 é igual a 0. Cosseno de π é igual a menos 1. Cosseno de 3π sobre 2 é novamente 0. E cosseno de 2π é novamente 1. Note que ao utilizar bibliotecas de programação, como por exemplo a biblioteca matemática padrão da linguagem C, as funções cosseno e seno esperam como entrada ângulos definidos em radianos. Com isso, podemos então definir uma outra operação fundamental com vetores, o produto interno, também chamado de produto escalar, ou em inglês, inner product, scalar product, ou dot product. O produto interno pode ser visto como uma função que mapeia dois vetores, dados como entrada, em um número real. Iremos utilizar a notação que vemos aqui, com um pequeno ponto entre os símbolos dos vetores, para indicar seu produto interno. Entretanto, algumas outras notações podem ser utilizadas na bibliografia. Propriedades do produto interno incluem simetria, distributividade com a soma vetorial, associatividade com o produto escalar, positividade, isto é, o produto interno de um vetor com ele mesmo é sempre um número real positivo ou igual a zero. Em particular, este será igual a zero somente se o vetor de entrada é o próprio vetor zero. Enfatizamos que o produto interno de um vetor com ele mesmo é sempre positivo ou zero, mas note que o produto interno de dois vetores distintos pode resultar em qualquer valor, por exemplo, em valor negativo. A definição geométrica do produto interno é dada pela fórmula que vemos aqui, isto é, o produto interno de um vetor u com um vetor v é igual ao comprimento de u vezes o comprimento de v vezes o cosseno do ângulo entre eles. Essa definição é válida para qualquer dimensão. Ainda mais, note que ilustramos aqui o menor ângulo definido entre os dois vetores, mas de maneira equivalente poderíamos ter utilizado o ângulo complementar, visto que este possui o mesmo cosseno que o ângulo θ mostrado aqui. Esta operação possui algumas propriedades muito importantes. Primeiro, o produto interno de dois vetores perpendiculares, isto é, ortogonais entre si, é necessariamente igual a zero. O produto interno entre dois vetores que formam um ângulo menor que 90 graus é necessariamente positivo. Isso ocorre pois o cosseno de um ângulo como este é sempre positivo. Note que o comprimento de u e v, que aparecem na fórmula do produto interno, são também valores necessariamente positivos. Por isso, podemos conhecer o sinal do produto interno diretamente pelo conhecimento do menor ângulo formado entre os vetores. Por fim, se o menor ângulo formado por dois vetores é maior do que 90 graus, podemos afirmar que o produto interno entre eles é necessariamente negativo. Este teste do sinal do produto interno entre dois vetores é muito importante em computação gráfica, como veremos em outras aulas. Raramente utilizamos a fórmula geométrica do produto interno para computar o seu valor. Vamos derivar agora um outro procedimento para computar o produto interno entre dois vetores descritos em um sistema de referência ortonormal, composto neste exemplo bidimensional pelos vetores de base E1 e E2. Dados vetores quaisquer u e v, escritos como uma combinação linear de E1 e E2, conseguiremos computar o seu produto interno diretamente a partir de seus coeficientes u1 e u2 e v1 e v2. Para isso,
Iniciamos expandindo a definição de U e V na expressão do produto interno. Utilizando a distributividade do produto interno, podemos expandir essa expressão em termos que envolvem o produto interno entre os vetores E1 e E2 da nossa base ortonormal. Através da definição geométrica do produto interno, podemos verificar que o produto interno do vetor E1 com ele mesmo é igual à sua norma elevada ao quadrado. Note que o menor ângulo definido entre um vetor e ele próprio é zero, e o cosseno do ângulo zero é igual a 1. Lembrando agora que a nossa base é ortonormal, isto é, lembrando que os vetores E1 e E2 possuem tamanho unitário e são ortogonais entre si, concluímos que o produto interno entre E1 e E2 é igual a zero, e, portanto, podemos remover este termo da nossa expressão. O mesmo ocorre com este outro termo. Por fim, o termo restante novamente pode ser simplificado para considerar a norma quadrática do vetor E2. As duas normas que vemos aqui são iguais a 1, visto que, como falamos, os vetores E1 e E2 formam uma base ortonormal. Desta forma, chegamos na expressão final, que pode ser utilizada para calcularmos o produto interno entre os vetores U e V, utilizando somente seus coeficientes U1 e U2 e V1 e V2. Note que esta expressão só é válida e só pode ser utilizada quando os coeficientes estão definidos em relação a uma base ortonormal. Caso o sistema de referência não seja ortonormal, precisamos utilizar a fórmula mais complicada que vemos aqui em laranja para realizar a computação do produto interno entre os vetores U e V. Genericamente, para qualquer base ortonormal, dados dois vetores quaisquer, U e V, definidos através de seus coeficientes nesta base, o produto interno de U com V será dado pela multiplicação, elemento a elemento, das tuplas de coeficientes de U e V, seguido da soma de todos estes produtos. Para calcular a norma ou comprimento de um vetor, podemos utilizar o produto interno. Como mencionamos antes, o produto interno de um vetor com ele mesmo é igual à sua norma elevada ao quadrado. Visto que a norma de um vetor é necessariamente positiva, podemos tirar a raiz quadrada de ambos os lados dessa expressão, resultando na definição da norma de um vetor como sendo igual à raiz quadrada do produto interno do vetor com ele mesmo. Para um vetor U qualquer, definido através de seus coeficientes U1 até UN, a definição acima resulta na expressão bastante conhecida para o cálculo do comprimento de um vetor. Esta é a chamada norma euclidiana. Enfatizamos, entretanto, que esta fórmula somente é válida quando os coeficientes do vetor estão definidos em relação a uma base ortonormal. Outra operação que utilizaremos em computação gráfica é a projeção ortogonal de vetores. A projeção ortogonal de um vetor U em um vetor V resulta em um novo vetor P, ilustrado aqui. Utilizaremos propriedades trigonométricas para computarmos este vetor P. Note que o cosseno do ângulo θ, formado por U e V, é igual ao tamanho do cateto oposto dividido pela hipotenusa do triângulo desenhado. Isso resulta na razão entre o comprimento da projeção P e o comprimento do vetor U. Podemos também isolar o cosseno de θ na fórmula geométrica do produto interno que vimos anteriormente. Juntando as equações 1 e 2 e isolando nossa incógnita, chegamos em uma fórmula para calcular o comprimento do vetor de projeção ortogonal P. Para encontrarmos o vetor P em si, calculamos o vetor com o comprimento desejado, mas que esteja orientado exatamente no sentido do vetor V. Para isso, note que realizamos uma normalização do vetor V, dividindo o mesmo pelo seu comprimento, e obtendo assim um vetor unitário que aponta na direção desejada.
Ao multiplicarmos este vetor unitário pelo comprimento da projeção que calculamos acima, obtemos o vetor de projeção com direção e tamanho corretos. Juntando ambas expressões, obtemos a fórmula final para o cálculo do vetor de projeção ortogonal P, resultante da projeção de U em V. Um conceito relacionado à projeção é o chamado vetor de rejeição ortogonal. Não é difícil de ver que o vetor U é dado pela soma de sua projeção P com sua rejeição R, de onde conseguimos computar seu vetor de rejeição através da subtração de U e P. Temos assim as fórmulas para projeção e rejeição ortogonais. Por fim, observamos que a equação 1, utilizada como premissa, somente é válida para ângulos θ de até 90 graus. Para ângulos entre 90 e 180, precisamos adicionar um sinal de negativo na expressão à direita. Entretanto, a expressão final para o cálculo do vetor de projeção que obtivemos abaixo é válida para qualquer valor de θ. Tente pensar e demonstrar por que isso é verdade. Outra operação com vetores que utilizaremos muito em computação gráfica é o chamado produto vetorial, conhecido em inglês como vector product ou cross product. Denotaremos este produto vetorial através da notação que vemos aqui. Esta operação pode ser vista como uma função que mapeia dois vetores u e v dados como entrada em um novo vetor, que é ortogonal aos mesmos. Note que, diferente do produto interno, o produto vetorial é definido somente para vetores em 3 dimensões. Dados estes vetores, x e y, em 3 dimensões, o vetor z, ilustrado aqui, é ortogonal tanto a x quanto a y, e, portanto, poderia ser o resultado do produto vetorial de x com y. Entretanto, note que um vetor z apontando para baixo ao invés de para cima também preenche o requisito de ser ortogonal tanto a x quanto a y, e, portanto, também poderia ser o resultado do produto vetorial de x com y. A escolha de qual dessas operações usaremos na definição do produto vetorial está ligada à chamada mão do sistema de referência. Em computação gráfica, utilizamos mais comumente sistemas da mão direita, onde o produto vetorial de um vetor U direcionado no dedo polegar direito, com um vetor V direcionado no dedo indicador direito, resulta em um vetor que deve apontar na direção do dedo médio. Por fim, a partir de agora, sempre que falarmos em um sistema tridimensional com vetores de base x, y e z, estaremos nos referindo ao sistema ortonormal cartesiano. As propriedades do produto vetorial incluem distributividade em relação à soma vetorial e associatividade em relação à multiplicação por escalar. Também, o produto vetorial de um vetor com ele próprio resulta no vetor zero, o que por sua vez implica na anticomutatividade do produto vetorial. Isto é, o vetor resultante do produto vetorial de U com V é igual ao negativo do vetor resultante do produto vetorial de V com U, isto é, trocando a ordem dos fatores. Dessa maneira, conseguimos escolher o sentido do vetor resultante de um produto vetorial, simplesmente invertendo a ordem do produto. Como dito antes, a anticomutatividade é consequência do fato de que o produto interno de um vetor com ele mesmo resulta no vetor zero, como é possível demonstrar através dos passos que vemos aqui. Para computar o produto vetorial, iniciamos com as seguintes definições, que seguem do fato de termos um sistema de referência ortonormal. Para dois vetores quaisquer, u e v definidos nesse sistema, podemos computar o produto vetorial de u com v, expandindo suas definições em nossa expressão. Utilizando a distributividade, expandimos ainda mais a expressão em um total de 9 termos, que envolvem os produtos vetoriais dos vetores x, y e z da base. Podemos diretamente cancelar 3 desses termos, visto que estes produtos vetoriais resultam no vetor zero. Para os termos restantes, podemos agrupá-los de acordo com as definições que fizemos inicialmente. Estes dois termos, por exemplo, resultam respectivamente em U2 vezes V3 vezes o vetor x e
em U3 vezes V2 vezes menos x. Lembre-se que, alterando a ordem dos fatores, simplesmente alteramos o sinal do vetor resultante. Se realizarmos este agrupamento para todos os outros termos, obtemos assim os coeficientes de um novo vetor descrito no mesmo sistema de referência x, y, z. Este vetor, por definição, será ortogonal tanto ao vetor u quanto ao vetor v. Preencha o termo faltante desta expressão como exercício. E lembre-se que as expressões que vemos aqui são válidas somente para um sistema de referência ortogonal. Uma das principais aplicações do produto vetorial, sobre a qual falaremos em mais detalhes em uma próxima aula, é a computação de vetores normais. Por exemplo, podemos computar um vetor normal a um plano da seguinte maneira. Dados 3 pontos sobre o plano, podemos utilizá-los para definir vetores paralelos ao plano. Por definição, o produto vetorial destes vetores será ortogonal e, portanto, normal ao plano. Vamos agora falar sobre pontos. Um ponto representa uma localização no espaço e, portanto, não é matematicamente o mesmo objeto que um vetor. Dados dois pontos P e Q, podemos nos perguntar se existe a soma P mais Q. No nosso contexto, essa operação de soma de pontos não é bem definida. Entretanto, a operação de subtração de pontos será bem definida e com uma interpretação geométrica válida. Enquanto que vetores são representados em relação a uma base, pontos são representados em relação a um sistema de coordenadas, composto de um ponto de origem e de vetores. O número de vetores da base do sistema de coordenadas depende da dimensão do espaço onde estamos trabalhando. Comumente trabalhamos com coordenadas cartesianas, formadas por um ponto de origem e vetores de base x, y e z ortonormais em 3 dimensões. Qualquer ponto P será então representado através de um deslocamento em relação ao ponto de origem. Este deslocamento será representado por um vetor, o qual será escrito como uma combinação linear dos vetores da base do sistema de coordenadas. Comumente, faremos referência a um ponto através de sua tupla ordenada de coeficientes, que definem o deslocamento deste ponto em relação à origem. Entretanto, é muito importante observar que este objeto não representa um vetor, e sim um ponto. Quando falarmos sobre coordenadas homogêneas nas aulas sobre transformações geométricas, esta distinção entre pontos e vetores ficará mais clara. Pontos e vetores possuem uma relação importante: a subtração de um ponto Q e um ponto P, nesta ordem, resulta no vetor D, que aponta de P para Q. Se invertermos a ordem da subtração, o sentido do vetor resultante será também invertido. A soma de um ponto P e um vetor D irá resultar em um ponto Q, que pode ser visto como resultado do deslocamento de P através do vetor D. O comprimento deste vetor é, portanto, a distância entre os pontos P e Q. Pontos em duas dimensões podem também ser definidos através de coordenadas polares. Um ponto P com coordenadas cartesianas P1 e P2 pode, de maneira equivalente, ser definido através de sua distância para a origem, r, e o ângulo formado com a horizontal, θ. Estes valores formam as coordenadas polares do ponto. Utilizando a definição do cosseno e seno do ângulo θ, podemos encontrar as fórmulas necessárias para convertermos as coordenadas polares r e θ para coordenadas cartesianas P1 e P2. A conversão no outro sentido também pode ser realizada. Primeiro, o valor de r nada mais é do que a distância do ponto para a origem. Recuperar o valor do ângulo θ, entretanto, é mais complicado. Poderíamos pensar em utilizar a função inversa arco-cosseno. Entretanto, temos um problema, pois para qualquer valor do cosseno que buscamos, sempre existirão dois ângulos que possuem este cosseno. Se tentarmos utilizar a função inversa arco-seno, cairemos no mesmo problema.
Entretanto, é possível utilizarmos ao mesmo tempo o seno e o cosseno do ângulo que buscamos para defini-los sem ambiguidades. Esta é uma operação bastante comum e normalmente implementada pela função chamada de atan2. Com isso, temos as nossas fórmulas para realizar a conversão de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Em 3 dimensões, de maneira análoga, podemos definir um ponto através das coordenadas esféricas. Aqui, temos as fórmulas para a conversão de coordenadas esféricas para coordenadas cartesianas. E aqui temos as fórmulas para a conversão de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas. Note novamente o uso da função atan2. Utilizando pontos, podemos definir outros objetos geométricos. Chamaremos de linhas ou retas um conjunto contínuo de pontos colineares. Uma linha pode ser limitada, contendo um ponto inicial e um ponto final. A linha em si é dada por todos os infinitos pontos, definidos através da interpolação linear entre o ponto inicial A e ponto final B. Note que a expressão que temos aqui é matematicamente bem definida, pois a subtração de B e A resulta em um vetor, o qual é escalado pelo número real t e subsequentemente somado ao ponto A, resultando assim em um ponto P. Ao variarmos o parâmetro t em todo o intervalo de 0 a 1, iremos construir todos os pontos da linha ou reta. Por exemplo, para t igual a 0 estaremos no ponto inicial, e para t igual a 1 estaremos no ponto final. Para valores de t intermediários, estaremos em pontos intermediários entre A e B. Uma reta pode também ser ilimitada, sendo definida por um ponto e uma direção. Neste caso, a definição dos pontos pertencente à reta segue uma expressão similar à que tínhamos antes, mas agora com o parâmetro t variando entre todos os números reais. Note que vários pontos distintos podem definir a mesma reta, se associados ao mesmo vetor de direção. Por fim, note que podemos também construir uma reta ilimitada a partir de 2 pontos, simplesmente alterando o intervalo de variação do parâmetro t. A expressão que vemos aqui, que utilizamos para definir os pontos de uma reta, pode ser manipulada da seguinte maneira em um espaço de 2 dimensões. Primeiro, expandimos os pontos P e A e o vetor D utilizando suas tuplas de coeficientes. Então, notamos que essa expressão define um sistema linear de 2 equações, as quais podem ser combinadas em uma única equação se isolarmos o parâmetro t e igualarmos os termos. Esta equação é conhecida como a equação implícita da reta ilimitada. Temos então duas formulações diferentes para representar um mesmo objeto, neste caso, uma reta em 2 dimensões. A fórmula explícita que vemos acima é também chamada de paramétrica, pois temos o parâmetro t, que varia livremente em seu intervalo de definição. Esta fórmula nos diz como gerar pontos em cima da reta. Basta substituirmos algum valor de t na fórmula e obteremos um ponto P pertencente à reta. A fórmula implícita, entretanto, não possui parâmetros e logo não nos diz diretamente como gerar pontos pertencentes à reta. Entretanto, podemos utilizá-la para verificar se um ponto pertence ao conjunto. Basta substituirmos os coeficientes do ponto no lado esquerdo da equação e se o valor resultante for zero, o ponto faz parte da nossa reta. Em 3 dimensões, um plano é uma superfície que coincide com as linhas retas em si, segundo Euclides. Um plano ilimitado pode ser definido através de um ponto A, pertencente ao plano, e um vetor normal n. O plano será o conjunto de todos os pontos em 3 dimensões que satisfazem o teste que vemos aqui. Este teste afirma que o vetor formado pela subtração do ponto P com o ponto A no plano é ortogonal à normal do plano. Em outras palavras, o produto interno destes vetores é zero. Tente se convencer de que esta é uma equação implícita. Também, tente verificar que em 2 dimensões este equacionamento define uma reta.
testes de intersecção entre objetos geométricos são muito importantes em computação gráfica. O ponto P, que está na intersecção de uma reta e um plano, por exemplo, é o ponto que satisfaz ambas as equações envolvidas. Considerando a reta como sendo limitada, com pontos inicial A e final B, sabemos que o ponto P pode ser escrito como uma interpolação linear de A e B para algum valor do parâmetro t. De maneira similar, dado que o ponto P pertence também ao plano, este satisfaz a equação implícita escrita aqui. Precisamos agora resolver esse sistema de equações para encontrar o ponto P, que está na intersecção entre a reta e o plano. A ideia básica será inserirmos a equação explícita da reta na equação implícita do plano. Isto é, vamos substituir a definição do ponto P, em vermelho, dentro da segunda equação. Note agora que o único valor desconhecido nessa nova equação é o valor do parâmetro t, visto que conhecemos os pontos A e B, que definem a reta, e também conhecemos o ponto C e vetor normal n, que definem o plano. Com isso, conseguimos isolar nossa incógnita para obtermos uma solução. Ao encontrarmos o valor de t, podemos inserir este valor na equação explícita, para finalmente encontrarmos os coeficientes do ponto P, que está na intersecção da reta com o plano. Será que sempre existe solução para esse problema? Note que o denominador da expressão abaixo pode ser zero, indicando que a reta formada pelos pontos A e B é paralela ao plano. Neste caso, se o numerador for diferente de zero, não existe ponto de intersecção, pois a reta nunca cruza o plano. Caso ambos o numerador e denominador da expressão forem zero, a reta está contida no plano e, portanto, existem infinitos pontos de intersecção. É possível ainda que encontremos um valor numérico para o parâmetro t, mas este valor esteja fora do intervalo de definição da reta limitada. Por exemplo, se o valor encontrado para t é maior do que 1, isso indica que a reta estava indo em direção ao plano, mas terminou antes de encontrar o plano, e logo não existe ponto de intersecção. De maneira similar, se o valor do parâmetro t for menor do que zero, a reta pode ser interpretada como se tivesse iniciado somente após o plano, e, portanto, novamente, não existe ponto de intersecção. Triângulos são figuras planares limitadas, definidos por três vértices A, B e C. O conjunto de pontos que forma o triângulo pode ser definido através de interpolações lineares. Para todo ponto Q pertencente à aresta AC, construído através da interpolação linear entre os vértices A e C, podemos gerar uma segunda interpolação linear entre o terceiro vértice B e o ponto Q, definindo assim o ponto P pertencente ao triângulo. Se realizarmos este procedimento para todos os pontos Q na aresta AC e todos os pontos P entre os vértices B e os pontos Q, iremos construir todos os pontos do triângulo. Se expandirmos a interpolação linear que define o ponto Q dentro da interpolação linear que define o ponto P, podemos reescrever a expressão acima neste outro formato, onde o ponto P é definido através das chamadas coordenadas baricêntricas α1, α2 e α3. Estas coordenadas obrigatoriamente precisam estar todas no intervalo de 0 a 1, e a soma de α1, α2 e α3 necessariamente é igual a 1. Note que um triângulo é uma figura planar bidimensional, e portanto parece estranho o fato de existirem três coordenadas baricêntricas para definirmos um ponto P no triângulo. Mas, na verdade, temos somente 2 graus de liberdade, visto que a restrição de que a soma das coordenadas deve ser igual a 1 faz com que a terceira coordenada esteja completamente especificada ao conhecermos as duas primeiras. Por fim, aparentemente temos aqui uma expressão inválida, pois esta envolve a multiplicação de pontos por números reais e também envolve a soma de pontos, ambas operações que não são bem definidas. Entretanto, note que esta expressão está associada às restrições que vemos à direita,
o que significa que a mesma pode ser manipulada e reescrita no formato que vemos acima, utilizando somente operações bem definidas entre pontos e vetores. Genericamente, este tipo de combinação de pontos utilizando pesos restritos ao intervalo de 0 a 1, e cuja soma de todos os pesos é igual a 1, é chamado de combinação convexa. A figura geométrica definida pelos pontos formados por todas as possíveis combinações convexas de um conjunto de pontos A1, A2, A3, etc., é a envoltória convexa dos pontos em questão.